Shalom, Adonai Yehoshua, meus queridos irmãos. Irmãos, hoje, nesse Shabat, eu resolvi gravar esse áudio para os irmãos, falando sobre alguns detalhes a respeito da história de Esther. A história de Esther, eu quero comparar alguns detalhes do que ocorreu na história de Esther no tempo do rei Assuero e Mardoqueu, com alguns acontecimentos acontecidos também no tempo de Eliahu e o rei Acabe e Jezabel, e também no tempo do Senhor Yehoshua HaMashiach e agora nos nossos dias, porque em cada tempo a história se repete. Vamos começar aqui com a história da rainha Esther. Aqui no capítulo 3 do livro de Esther, a partir do verso 7, diz que do 10º ano de Assuero, no primeiro mês, que é o mês de Nisan, sob os olhos de Amã, lançou-se sorte por dia e por mês, e a sorte caiu no 12º mês, que é Adar. E Amã disse ao rei Assuero: no meio dos povos, em todas as províncias de teu reino, está espalhado um povo, e que suas leis não se parecem com as de nenhum outro, e as leis reais são para eles letra morta. Então, Amã, que era o primeiro-ministro do rei Assuero, se levanta contra o povo hebreu e denuncia que esse povo é um povo diferente, um povo separado, um povo que tem umas leis que não combinam com lei de ninguém na face da terra, de nenhum outro povo, e que é um povo peculiar, e é um povo que causa desordem no mundo, é a causa de desordem em todo o mundo. E aí então o rei Assuero decretou então que Amã, como seu primeiro-ministro, redigisse um documento, um decreto, determinando a morte de todo hebreu e em todo o mundo, em todas as províncias. Eu vou só ler aqui, irmãos, a íntegra do decreto e comparar depois esse decreto do rei, essa mortandade essa determinação da mortandade aqui do povo hebreu aqui no tempo da rainha Esther, com os tempos de Jezabel e os tempos também do Senhor Yehoshua HaMashiach e os dias de hoje. Veja só, irmãos, a partir do verso 13. Eis o texto dessa carta. O grande rei Assuero, aos governadores das 127 províncias, que vão da Índia à Etiópia, e aos chefes de distrito, seus subordinados, colocado na chefia de inúmeros povos, como senhor de todas as terras. Eu me propus não me deixar embriagar pelo orgulho do poder e sempre governar com grande espírito de moderação e benevolência, a fim de outorgar a meus subordinados o perfeito gozo de uma existência sem sobressaltos. E já que meu reino oferece os benefícios da civilização e a livre circulação entre as suas fronteiras, nele instaurar o objeto do desejo universal, que é a paz. Olha só, meus irmãos, aqui tudo em nome da paz, tudo em nome da harmonia. É a mesma coisa que eles querem fazer também hoje. Ora, tendo ouvido o meu conselho sobre os meios de atingir esse fim, um dos meus conselheiros cuja sabedoria entre nós é eminente, dando provas de indefectível devotamento e inquebrantável fidelidade, e cujas prerrogativas vêm imediatamente após as nossas, Amã denunciou-nos, misturado a todas as tribos do mundo,
Um povo maldoso, mal intencionado, em oposição por suas leis a todas as nações e constantemente desprezando as ordens reais, a ponto de ser um obstáculo ao governo que exercemos para a satisfação geral. Mesma coisa hoje, por exemplo, quando os governos estabelecem leis para confrontar as leis do Senhor Yeshua HaMashiach. Considerando, pois, que o referido povo, único em seu gênero, acha-se, sob todos os aspectos, em conflito com toda a humanidade, que dela difere por um regime de leis estranhas, que é hostil aos nossos interesses e que comete os piores delitos, chegando a ameaçar a estabilidade de nosso reino. Por esses motivos, ordeno que todas as pessoas que vos forem assinaladas nas cartas de Amã, prepostos às tarefas de nossos interesses e para nós um segundo pai, sejam radicalmente exterminadas, inclusive mulheres e crianças, pela espada de seus inimigos, sem piedade ou consideração alguma. No 14º dia do 12º mês, isto é, Adar, do presente ano, a fim de que, uma vez lançadas esses opositores de hoje e de ontem no Hades, em um só dia, sejam asseguradas doravante ao estado estabilidade e tranquilidade. Então, a cópia deste edito destinado a ser publicado como lei em cada província foi publicado entre todos os povos, a fim de que cada qual estivesse preparado para aquele dia e aquela hora. Por ordem do rei, os correios partiram imediatamente. O edito foi promulgado em primeiro lugar na cidade de Susa. Então, meus irmãos, esse decreto é como os decretos dos dias de hoje. Então, veja só, é como aconteceu no tempo do Holocausto, no tempo de Hitler, que também Hitler promulgava, ele falava para todas as nações, para todas as pessoas, em seus discursos, que o extermínio dos judeus era algo necessário para o bem da humanidade, porque era um povo... É o mesmo discurso desse decreto aqui, o mesmíssimo discurso. Então, isto acontece, se repete por várias vezes em vários períodos da história. Agora, um detalhe que eu queria deixar registrado aqui, nessa história da Rainha Esther, é que a Rainha Esther, o que ela fez quando ela ficou sabendo desse decreto? Ela promulgou um jejum para que o povo jejuasse durante 3 dias e 3 noites, pedindo a misericórdia do nosso Adonai Yeshua HaMashiach, Criador dos céus e da terra. E após esse jejum de 3 dias e 3 noites, no 4º dia, ela compareceu em audiência diante do rei para pedir misericórdia. E aí, então, ela declarou ao rei o que estava acontecendo. Que o rei estava sendo vítima de um complô programado por Amã, que era inimigo do povo hebreu e inimigo do próprio rei, porque tinha envolvido o rei em uma trama ardilosa, uma armadilha. E então, por conta disso, quando o rei ficou sabendo, enfureceu-se de tal modo contra Amã, que a forca que ele tinha preparado para Mardoqueu serviu para ele próprio ser enforcado nela. E assim, então, Amã foi enforcado na forca que ele fez para o povo do Eterno. E também devido à intercessão do povo, o jejum que foi feito, e o Eterno ouviu as orações e deu um grande livramento para o seu povo, um grande livramento. Então, da mesma forma, meus irmãos, no dia do rei Acabe, no tempo do rei Acabe, no tempo de Jezabel,
Jezabel estabeleceu um decreto também que matasse todos os profetas, derribasse todos os altares. Mas então saiu a ordem e o exército saiu matando todos os profetas do Senhor Yehoshua. No entanto, irmãos, assim como existia a rainha Esther, eu queria fazer aqui um outro paralelo. Assim como Deus estabeleceu a rainha Esther para livrar o povo nos dias do rei Assuero, estabeleceu também no tempo da rainha Jezabel, estabeleceu também lá na sua própria mesa um mordomo, um conselheiro por nome de Obadias. E esse Obadias, então, ele saiu espalhando a notícia do decreto de Jezabel, da ordem de matança para todos os profetas, e determinou que todos os profetas se escondessem. E eles fugiram e se esconderam em cavernas. E Obadias tirava da despensa do próprio rei e da rainha Jezabel e do rei Acabe, ele tirava dali alimentos e desviava alimentos que vinha para o palácio, ele desviava para alimentar os profetas que estavam escondidos em cavernas. Nem Eliahu sabia disso, porque quando Eliahu fugiu e foi se esconder também em uma caverna, e Deus apareceu para ele para cobrar por que ele estava se escondendo, ele disse: Senhor, mataram todos os teus profetas, derrubaram todos os teus altares, só sobrou eu e estão buscando a minha vida. E o Senhor Yehoshua disse: não, eu reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os seus joelhos a Baal. Quer dizer, Obadias tinha sido usado pelo Senhor Yehoshua HaMashiach para esconder os profetas. Da mesma forma, nos dias do Senhor Yehoshua HaMashiach, quando todos negaram o Senhor Yehoshua e todos fugiram, lá no Senado, no Sinédrio, tinha 2 senadores. Um era José de Arimateia e outro era Nicodemos. Homens ricos e poderosos, influentes, que agiram a favor do Senhor Yehoshua HaMashiach e a favor do seu povo. José de Arimateia chegou a requisitar o corpo do Senhor Yehoshua HaMashiach e sepultá-lo em sua própria sepultura. E depois conta a história que o próprio José de Arimateia ficou pobre, porque vendeu todos os seus bens para ajudar a alimentar os discípulos que estavam fugindo de lugar em lugar, de aldeia em aldeia e de lugar em lugar pelas cavernas da terra, fugindo da perseguição. E ali Deus usou José de Arimateia e Nicodemos, homens poderosos e influentes, para amenizar a angústia e perseguição do povo. Da mesma forma também, irmãos, nos dias de Hitler, nós sabemos da história de diversas pessoas de bom coração e de influência que conseguiu salvar a vida de muitos sobreviventes do Holocausto. E o argumento de Hitler era o mesmo, também para perseguir o povo do Eterno. E da mesma forma hoje, meus irmãos, hoje também, conta Apocalipse capítulo 11, versículo 7, que tendo acabado de dar o seu testemunho, as testemunhas do Senhor Yehoshua HaMashiach, tendo acabado de dar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fez guerra e os venceu e matou. E os seus corpos ficaram estendidos por 3 dias e meio em todas as cidades, na praça da cidade que se chama Sodoma e Egito. No entanto, e o povo que viam isso se alegrava, mandavam uns presentes uns aos outros, porque esses profetas haviam atormentado os moradores da terra. Veja, meus irmãos, que nós atormentamos os moradores da terra, da mesma forma como Eliahu naqueles dias, e da mesma forma também como Mardoqueu clamava e atormentava os moradores da terra de seu tempo. E dessa mesma forma também hoje, nós atormentamos os moradores da terra com nossas denúncias contra as atrocidades que se cometem, as mentiras, a matança, os holocaustos que estão também se desenhando no nosso cenário. Então, meus irmãos, mas a promessa é que Deus vai dar asas de águia para a mulher fugir para o deserto e se esconder também por 3 anos e meio. Então, o seu pão será dado, a sua água será certa, como foi nos dias de Eliahu, que o povo foi alimentado. Hoje, meus irmãos, os irmãos vejam que não é somente as testemunhas do Senhor Yehoshua que é contra essas vacinas.
nós vemos aí muitas pessoas defendendo. E quando vieram os decretos e as leis que está vindo, que está saindo aí uma após outra, tem muitos, os irmãos nem queiram saber o quanto de rainha Esther está nos palácios e nos defendendo. Quantos Obadias está também na mesa de Jezabel também, e que na surdina sai para alertar o povo também e nos defender. É as asas, irmãos, as asas de águia para fugir para o deserto. É a terra ajudando a mulher. Aqui e acolá sai aí leis, como saiu aqui mesmo em Rondônia, a lei que foi sancionada pelo governador Marcos Rocha, a favor das testemunhas do senhor Yeshua, porque contra a obrigatoriedade dessas vacinas. Apesar de que essa lei pode ser derrubada a qualquer momento, e vai ser derrubada, não é? Só que, por enquanto, está nos valendo. Então, a terra está ajudando a mulher. Existem muitos Nicodemos, existem muitos Obadias. Tudo isso é profetizado. O senhor Yeshua disse, ele profetizou, que a terra ajudaria a mulher. E que o seu pão será dado, a sua água será certa. Todavia, meus irmãos, tempos difíceis virão. Tempos difíceis virão. Só que junto com os tempos difíceis, vem também o livramento. Como veio o livramento de Mardoqueu no tempo da rainha Esther. Como veio o livramento de 7.000 profetas nos dias de Obadias, nos dias de Eliahu. Como teve o livramento de muitos discípulos do Senhor Yeshua, teve um dos discípulos inclusive, que fugiu da prisão, passando por frente dos guardas que não viram. Então é isso, meus irmãos, que eu tinha para alertar para os meus irmãos no dia de hoje, que o nome de nosso Adonai Yeshua HaMashiach seja louvado. Shalom, shalom.